Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa aula. Que Deus seja louvado por esse tempo de estudo bíblico. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 11. Hoje nós faremos a leitura até o versículo 14. Faremos a leitura, daí passaremos o tempo de oração. Então, o estudo propriamente dito, né? Aula de número 28, olha só. Isso já dá mais que 6 meses já de aula. Tá rendendo essa aula, hein, essa turma, hein? Vamos que vamos. E a gente não chegou nem na metade do Apocalipse ainda. Nem na metade. Então, vai bastante tempo ainda aí. Diz assim a palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 14. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que estes cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que, sem demora, vem o 3º ai. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos pela tua palavra. Que palavra maravilhosa e que fala aos nossos corações. Que o seu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, a fim de que possamos entender as verdades de vida eterna que aqui estão nesse texto. Que o Senhor possa estar falando conosco nesse tempo de estudo, que a técnica e o conhecimento não sejam um fim nelas mesmas, mas que tudo isso, Pai, sejam instrumentos a fim de aperfeiçoar cada membro aqui do corpo de Cristo, a fim de que sejamos homens e mulheres aptos para toda boa obra. Te louvamos em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no final da 3ª sessão do Apocalipse, lembrando que são 7 sessões, nós estamos no final da 3ª sessão aqui, onde vai do capítulo 8, versículo 2, com a abertura do último selo e com a demonstração das 7 trombetas, né? E aqui a gente vai até o capítulo 11, o final desse capítulo, que vai ficar para a próxima aula, que é a 7ª trombeta.
Semana passada, o pastor Patrick, ele iniciou uma segunda parte que nós chamamos de passagem parentética, ou interlúdio, que é um intervalo que acontece entre dois elementos. Né? Algumas igrejas presbiterianas têm um interlúdio, né, na música, né? Tem o prelúdio, com a música no início, depois tem os momentos de atos pastorais, e aí tem uma música no meio ali, que aquilo ali é chamado em algumas liturgias, é colocado como interlúdio, que é um momento que acontece entre dois atos, por assim dizer. E é a segunda vez que a gente está vendo acontecer aqui em Apocalipse esse segundo interlúdio. A primeira vez que nós encontramos foi lá no capítulo de número 7, de Apocalipse, onde nós vimos então os 144 mil, né? O capítulo 7, ele é um interlúdio dos 7 selos, ele acontece entre o 6º e o 7º selo, e aqui o capítulo 10 e o capítulo 11 é um interlúdio que acontece, até o versículo 14, o texto que nós lemos, né? É um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. A gente vê esse espaço, faz parte da linguagem apocalíptica, do estilo literário apocalíptico que nós estamos estudando aqui, né? E esse período que nós estamos vendo, semana passada nós vimos isso em aula, que é o período onde vai ser contado aqui entre a 6ª trombeta. A 6ª trombeta, ela fala que ela é o segundo ai, é o início do segundo ai. Aqui nós estamos ainda dentro desse segundo ai, mas acontece um parênteses no derramar dessa 6ª trombeta, né? Onde a gente vê na 5ª e na 6ª trombeta e também na 7ª, o atormento que vem no mundo no que diz respeito ao reino espiritual. O tormento que vem sobre os ímpios, melhor dizendo. E aqui no capítulo 10 e capítulo 11, vai falar o papel da igreja nisso tudo. Vai falar o que a igreja está fazendo. Então nós entendemos, por causa do estilo literário, por causa de como João está nos apresentando isso aqui, que esse período parentético, esse interlúdio, ele está falando aqui de Apocalipse 10 e 11, está falando sobre um período que há da duração da pregação do evangelho. A gente viu semana passada a primeira figura, né, que era o livrinho que o apóstolo João pegou da mão do anjo e devorou ali, né? Veio esse outro anjo, que era um mensageiro, né? O anjo, ele significa isso, né? Mensageiro, diferente dos que já tinham aparecido, dos que já apareceram. Ele veio com elementos da aliança de Deus. Ele veio encoberto com uma nuvem. Ele veio com um arco-íris, que é um símbolo da aliança, sobre a sua cabeça. E esse anjo ali está simbolizando o evangelho no mundo. Ele está vindo ali a fim de mostrar o evangelho, o símbolo do evangelho. Ele carrega a palavra de Deus, o evangelho, e ele coloca os seus pés sobre a terra e sobre o mar, dizendo que o evangelho não pode ser parado geograficamente, ele se espalha por terra e por mar, mas que nem tudo é revelado. Ao levantar a sua mão direita e jurar pelos céus, ele ouve 7 trovões. João ia anotar o que os 7 trovões ia falar. Uma voz do céu falou assim: olha, não anote. Isso me fez lembrar do texto de Deuteronômio 29, que existem coisas que são reveladas aos seres humanos, são reveladas a nós, mas que são coisas que somente pertencem a Deus. Tem coisas que não precisamos saber. Tem coisas que porque tudo que nós temos à nossa disposição é suficientemente para que nós creiamos na pessoa de Jesus Cristo e sejamos povo salvo, redimido do nosso Deus. Nós encontramos isso na palavra de Deus de uma forma muito clara. E o versículo de número 6 fala que, eu uso do capítulo 10, ele fala sobre isso, né? Ele fala que, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que jurou, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, não haverá demora. Lembrando que o contexto que nós estamos, que é das trombetas, as trombetas são avisos para os ímpios se arrependerem. Tanto que uma terça parte de cada vez que alguma trombeta toca, uma terça parte da criação é danificada, né? Como um símbolo, uma forma parcial de lembrar os seres humanos: olha, é necessário que vocês se arrependam, logo o Senhor virá, logo o Senhor vai vir batizar com fogo essa terra, e vai salvar o seu povo, mas vai batizar essa terra com fogo, né? Então as trombetas, elas são esse chamado para o arrependimento, reunião do povo de Deus, partir para a guerra.
tudo símbolo do Antigo Testamento. E aqui nós vemos essa convocação, essa conclamação de chamada ao arrependimento, né? Então existe o cumprimento aqui do versículo 7, nós vimos que existe o cumprimento do que os profetas disseram, e esses profetas são os do Antigo Testamento, mas também nós, que somos profetas do nosso Deus, porque estamos falando da sua palavra, né? E o evangelho então ele é tomado da mão desse anjo, e essa palavra ela é doce ao paladar e amargo no seu estômago. De forma que o evangelho, quando fala assim, se arrependa, existe uma novidade de vida com o nosso Senhor Jesus Cristo, existe uma transformação para você, para sua casa. Mas, ao viver esse evangelho, passamos por muitas lutas, não é verdade? Carregamos muitas vezes dores por sermos crentes, por sermos servos do Deus vivo. As 7 igrejas estavam passando por isso. Lembrando que o Apocalipse primariamente foi escrito às 7 igrejas que estavam representando todas as igrejas. Mas primeiro, de uma forma muito literal, precisa fazer sentido para aquelas igrejas. E aquelas igrejas estavam passando muitos apuros por causa do evangelho. Mas eles estavam vivendo aquilo. Custasse o que custasse, aquelas igrejas iam continuar perseverantes no evangelho. E nós precisamos lembrar disso, que o evangelho, ele é doce, fala sobre as verdades de Deus, fala sobre a vida que nós podemos alcançar e ter essa novidade de vida com o nosso Deus. Podemos ter paz com Deus, podemos ter alegria de sermos da nossa vida não depender de nós mesmos, como nós vimos na devocional agora cedo. Mas diante disso, o mundo nos odeia, o mundo odeia o nosso Senhor. E porque odeia o nosso Senhor, vão nos odiar também. E talvez nós passemos dificuldades por causa da nossa fé. É por isso que ele é amargor no nosso interior, né? E eu queria passar um slide. Isso vai ajudar muito o nosso conhecimento de como que a gente vai entender essa questão de tempos, tá? Nós vimos aqui no capítulo 11 sobre 42 meses, nós vimos no capítulo 11 sobre também 1260 dias, mas o que é isso? O que seria isso? Na Bíblia nós encontramos um termo chamado semana de anos. A gente encontra lá em Levítico 25, quando vai falar sobre o jubileu, né? A lei do ano do jubileu, onde a terra e onde qualquer servo que trabalhasse para alguém, né? Ele deveria ser livre depois de 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, no ano 50 de serviço ele seria liberado. Então, semana em anos significa 49 anos. Então, uma semana tem 7 anos, né? E o 7 aqui em Apocalipse, por ser uma linguagem simbólica, ele é um tempo simbólico para falar sobre uma completude dos desígnios e dos propósitos de Deus. Quando nós estamos falando sobre anos aqui, a gente está falando sobre da primeira até a segunda vinda de Jesus. O Apocalipse fala sobre isso, da primeira até a segunda vinda de Jesus. Nós entendemos que os 3 anos e meio, né, metade desses 7 anos, que é o que vocês estão vendo em branco ali, que vai da crucificação, da ascensão e de Jesus Cristo, até metade da semana desse tempo, que é o que nós estamos vivendo, diz respeito a 42 meses, a gente vai ver isso no versículo 2 do capítulo 11. Diz também respeito a 1260 dias, que a gente vê aqui no versículo 3, e depois a gente vai ver lá no capítulo 12, a gente vai ver esse tempo. E depois lá no capítulo 12 a gente vai ver um tempo, tempos e metade de um tempo. Que o tempo aqui, na interpretação hebraica, é o tempo de 1 ano, né? E depois disso, depois dessa metade de um tempo, a gente vai ver a outra metade desses 7 anos, né? Que são espirituais, simbólicos, anos simbólicos, né? Que dizem respeito a um tempo determinado da plenitude e da completude do agir de Deus na terra, desde a primeira vinda de Jesus até o seu retorno, né? E ali é falado sobre 3 dias e meio. A gente leu sobre isso no capítulo de hoje, nos versículos de número 9, versículo de número 11, de Apocalipse 11. E nós devemos nos apegar ao número 3,5, né? Porque ele está falando sobre uma segunda metade do número 7. Só que o termo dias
fala sobre uma brevidade. Não está falando de meses, não está falando de milhares de dias, não está falando 3 anos e meio também, como normalmente é falado, como por exemplo em Daniel 9. Daniel 9, existe uma visão ali sobre 70 semanas que Daniel vê, né, e que a última semana fala sobre a vinda de Jesus, o seu sacrifício, a sua atuação no mundo, o seu evangelho sendo propagado, né? Então nós entendemos que a gente está falando sobre uma semana de anos no que diz respeito a esse tempo simbólico, né? Uma semana diz respeito a todo o tempo desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. E o texto ali de Mateus 24, 21 e 22 vai falar sobre a brevidade desse segundo tempo. O que você está vendo em vermelho ali é o que nós entendemos como o período onde o evangelho ele cessa. É o período então da grande tribulação. É o período onde a igreja está sendo perseguida freneticamente, né? E é por isso que nós vamos ver que as duas testemunhas aqui, elas estando mortas, os habitantes da terra estão comemorando isso, mas comemoram por 3 dias e meio. Tudo que diz respeito a isso, a derrota da igreja, a igreja sendo rebaixada nesse aspecto, é falado por brevidade. Mateus 24 vão falar que se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias seriam também abreviados. Não é verdade? A gente encontra isso no versículo de número 21 e 22 de Mateus 24, que é o sermão escatológico de Jesus. Ele está falando sobre as últimas coisas. Então, a gente vai ver aqui 42 meses, 1.260 dias nesse capítulo e 3 dias e meio. Então, só para que os irmãos entendam, a gente vai ver a atuação das duas testemunhas nessa primeira metade, que a gente vai defender aqui que as duas testemunhas são a igreja, é a igreja de Cristo, que sempre que vai estar falando do evangelho, está pedindo para Deus fazer as coisas, né? Da sua boca sai fogo, né? Aqui pode lançar flagelos quantas vezes quiserem, né? E depois a besta, a gente vai ver que é a mesma besta que vai aparecer daqui a pouquinho, lá no Apocalipse 13, a besta lá, o do 666, eu sei que os irmãos estão ansiosos para saber o que é esse raio de besta aí, né? Mas olha só como é o caráter cíclico do Apocalipse. O Apocalipse ele vai e retoma tudo o que foi dito. Ele vai um pouquinho depois lá, dá uma pincelada do que vai ser dito daqui a pouco, para depois falar de uma forma ampla o que vai acontecer. Aqui nós vemos a besta que emerge do abismo e que ela mata então as duas testemunhas, que é o período que nós encontramos aqui, chamamos de grande tribulação, né? Onde vai ter o anticristo maior, né? O anticristo sempre existiu, o espírito do anticristo sempre existiu, mas vai ter alguém um dia, nós queremos assim, que vai personificar esse poder de Satanás, né? E vai ser esse momento que nós chamamos de grande tribulação, onde a igreja vai estar sendo perseguida, vai ser praticamente destruída, praticamente oprimida, não vai mais existir. Por isso que Jesus fala lá nos seus evangelhos, na parábola da viúva e do juiz inadimplente não, como que é? Fugiu agora a palavra, o juiz que era negligente, inadimplente, não estava devendo, né? O juiz não estava devendo, né? É o juiz negligente lá, que Jesus ele fala, será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Né? Então, diz respeito a esses outros 3 anos e meio, ou 3 dias e meio, por causa da brevidade que isso vai ter até a volta de Jesus Cristo, onde tem aquela coroazinha ali, que é o melhor exemplo que nós encontramos a volta de Jesus gloriosa, lá em Apocalipse 29, né? 19, melhor dizendo. Então, nós entendemos isso, essa é a nossa linha do tempo, da primeira vinda de Jesus até metade da semana, 3 anos e meio, números simbólicos, onde tem o tempo da pregação do Evangelho. É o que a gente está tratando aqui em Apocalipse 10 e até uma parte do capítulo 11. E depois a gente vai ver na segunda parte do capítulo 11, aqui no texto que nós estamos lendo, aquela parte vermelha ali, que é o período onde a igreja é perseguida, onde o evangelho ele é impedido, onde o evangelho ele vai ser praticamente inexistente, né? Então, dando continuidade, vendo aqui o nosso texto, a gente vê 2 símbolos aqui. 2 símbolos. A gente vê o primeiro símbolo, que é o templo, né? O João ele recebe uma missão aqui de medir o templo, e não fala quem deu essa missão. E João ele usa uma vara de medir. A gente vê essa profecia de medição de templo lá em Ezequiel 40, do capítulo 40 ao capítulo 48, onde ele tem uma visão de um templo,
onde a gente vai ver repetidos versos, lá em Apocalipse 21 e 22, sobre a Nova Jerusalém. Textos repetidos de Ezequiel de 40 a 48, em Apocalipse 21 e 22, se referindo à Nova Jerusalém. A gente vê isso lá em Zacarias 2 também, dentro do contexto, a gente viu hoje pela manhã, o contexto de reconstrução do templo. Apocalipse 21 é um texto muito emblemático sobre isso. E o objetivo aqui é separar o santo, ou seja, o templo de Deus, o altar, o povo que se encontra ali, do profano. A gente vê ali que existe um lugar da presença de Deus que santifica o seu povo. A gente encontra essa referência lá em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Né? E aqui nós vemos a figura do santuário de Deus, desse templo de Deus, como um símbolo da verdadeira igreja que adora esse Deus, ao povo que é redimido aqui. Né? E o altar que nós encontramos aqui, já que a gente está dentro do mesmo contexto de Apocalipse 8, que é onde vai falar sobre as trombetas, a gente vai ver que lá no capítulo 8 tem um anjo que está com as orações dos santos, que são os incensos, e está sendo lançado isso no altar do incenso. A gente vai defender aqui que a melhor interpretação seja esta, onde está falando sobre o altar das orações dos santos. Né? Deus está medindo isso também, isso no versículo 1, né, que nós estamos vendo aqui do capítulo 11. E os que adoram no santuário são essas pessoas da igreja que estão em todos os lugares. Todos os lugares, povo de todos os lugares. Né? E essa medição do templo, ela pode ser uma variação também de selagem. A mesma selagem que nós encontramos lá no capítulo de número 7, do versículos de 1 a 8, que vai falar sobre os 144 mil selados. Vai falar sobre um povo selado, um povo agora no capítulo aqui, capítulo 11, agora medido, né? Não literalmente, vamos pegar, esse aqui tem 1,50 de altura, esse outro crente aqui tem 1,97, não é isso, né? Vai falar sobre pessoas corretas, pessoas que estão ali num povo que não falta um e não tem mais um para entrar, entendeu? Tipo, é um povo que está ali 100% fechado, medido, selado. É uma outra variação. Medir é uma outra variação, então, aqui de selar. Então, João recebe essa missão aqui de medir o templo, de medir o altar, de medir também os que se encontram, os que adoram no santuário. Né? E aqui, mas os que ficam de fora do santuário não era para medir, né? Que são os gentios. Né? Essa área ali foi dada aos gentios. E aqui é importante a gente lembrar que a linguagem aqui, por ser uma linguagem judaica, se refere a gentios, não pessoas como nós aqui, que não são judias, mas pessoas que não são povo de Deus. Certo? Pessoas que não são povo de Deus. É dessa forma que a gente precisa olhar para esse termo em Apocalipse. Os gentios são pessoas que não são povo de Deus. Tá? Não diz respeito simplesmente a uma etnia, né? Mas diz respeito a quem não é povo de Deus. E eles ficam do lado exterior, né? Que isso é uma referência às pessoas que estão dentro do perímetro externo, né, da igreja, mas que não fazem parte dela. Existem muitas pessoas que são assim, né? Jesus, ele fala sobre a parábola do trigo e do joio. São pessoas que parecem igreja, parecem que são membros do corpo de Cristo, mas que não. Vocês já viram o trigo e o joio? São praticamente idênticos, são assim. Se você pegar as mudinhas, os dois são idênticos. Só que se você esfarelar os dois, um tem fruto e o outro não. E o que dá mais raiva do joio é que o joio ele consome também os mesmos nutrientes que o trigo. Então, assim, Jesus ele usa essa comparação para dizer, olha, tem gente que está na igreja, mas não é povo meu. Tem gente que não está frutificando, tem gente que só causa rebelião, tem gente que só causa discórdia, tem gente que é usado pelo próprio diabo dentro da igreja. E o Apocalipse também vai falar isso, que no átrio exterior também vão ter pessoas ali. Isso não apenas diz respeito a estar na igreja, mas pessoas que não são crentes de verdade, que amam o mundanismo, que amam o sistema luxurioso e anticristão que passa pelo mundo, que percorre pelo mundo, né? Então esses daí não eram para ser medidos, os gentios não eram para ser medidos aqui, né? E o termo cidade santa, a gente vê aqui no versículo 2, que os gentios, né, que estariam pisando a cidade santa por 42 meses. Aqui é a primeira vez que a gente vê esse termo 42 meses. Como a gente viu ali no nosso slide,
42 meses é esse tempo de pregação do evangelho. Os ímpios vão estar conosco, né? Os ímpios vão estar sofrendo as trombetas. Os ímpios vão estar sofrendo os flagelos que a gente vai ver depois lá em Apocalipse 16. Os ímpios vão estar junto com a igreja. Povo tudo misturado. Claro, a igreja, ela se distingue, ela deve se distinguir dos ímpios, mas isso não deve fazer com que nós crentes nos afastemos de quem é ímpio. Muito pelo contrário, devemos ser arautos do Senhor. A gente vai ver que as duas testemunhas aqui, daqui a pouco, a gente está ainda na figura do templo sendo medido, essas duas testemunhas estavam entre os ímpios, estavam falando com os ímpios, estavam falando, pregando o arrependimento. O foco das trombetas aqui é o chamado para o arrependimento. É a missão da igreja também, como a igreja agora deve atuar aqui diante das 7 trombetas, porque a igreja não está sofrendo isso. A igreja não está sendo castigada para que ela se lembre do Senhor, para que se arrependa. As trombetas estão falando sobre o que acontece agora com os ímpios. Os selos vão falar sobre o que acontece com a igreja. As trombetas estão falando agora o que acontece com os ímpios. E a igreja está passando por tudo isso, né? E o termo aqui, cidade santa, ela aparece algumas vezes na Bíblia, e a última vez que ela aparece está lá em Mateus 27, quando Jesus ele morre, né? E a gente vê ali pessoas sendo ressuscitadas, né? E a gente vê esses termos cidade santa lá no Salmo 48, Isaías 48, Daniel 9, que é o texto das 70 semanas de Daniel, né? A gente vê isso lá em Neemias, capítulo 11, né? A gente vê também que esse termo cidade santa, ela só vai voltar a ser usado aqui em Apocalipse, e também se referindo à igreja, obviamente, mas também vai aparecer lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22, ao se referir à Nova Jerusalém, né? Então, aqui nesse momento ainda que não é a Nova Jerusalém, os ímpios estão no nosso meio, os ímpios estão entre a igreja, né? Esses 42 meses é o tempo dos gentios, lá em Lucas capítulo 21, que é o texto correspondente de Mateus 24, sobre o sermão escatológico de Jesus, né? Jesus vai falar, e eu queria abrir lá com vocês, lá em Lucas, acho que eu vou pedir para projetar, fica mais fácil. Lucas capítulo 21, versículo 24, diz assim: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, né? A gente vai ver lá aqui em Hebreus capítulo 12, que a igreja é essa Jerusalém, tá? A igreja, nós chegamos a Sião, nós chegamos a Jerusalém, nós somos o povo de Deus, né? Por meio de Jesus Cristo. O sangue de Jesus fala mais que o sangue de Abel, é o que vai falar lá em Hebreus capítulo 12, né? Então nós vemos aqui que esse tempo dos gentios, que é o nosso tempo no qual nós estamos vivendo, os 42 meses, os 1260 dias que nós estamos vivendo, nós estamos passando por tudo isso. Nós estamos sendo medidos, o povo de Deus está sendo encontrado, está sendo chamado, está sendo reunido pela face da terra, então está se aproximando. E cada vez que um crente se converte, o tempo do fim se aproxima. Porque mais completo fica o número de crentes, o número de eleitos, o número de salvos pelo sangue de Jesus. E nós precisamos lembrar disso, que nós somos parte desse povo e que nós também estamos no meio daqueles que não são povo de Deus. Isso deve despertar não apenas o nosso cuidado, a nossa capacitação pelo Espírito Santo de não sermos ingênuos no que diz respeito às maldades que o mundo pode fazer, mas isso também não deve fazer com que nós fiquemos passivos ou criemos aversão a quem não é povo de Deus. Muito pelo contrário, nós devemos, ao mesmo tempo que nós estamos tendo cuidado, nós devemos então pregar o Evangelho. É isso que Jesus nos ensina, não é verdade? Nós devemos ser inocentes como a pomba, mas astutos como a serpente. Isso ele fala num momento de pregação, num momento de espalhar o Evangelho. E nós precisamos lembrar disso, né? E no capítulo 3, no versículo 3, melhor dizendo, a gente então começa essas duas testemunhas aqui, né? Quem são essas duas testemunhas, né? Por que duas testemunhas? Esse é um dos textos onde nós encontramos divergências com muitos dos nossos irmãos pré-milenistas, né? Não apenas dispensacionalistas, mas pré-milenistas, sejam dispensacionalistas ou históricos.
A gente falou um pouquinho sobre as linhas de interpretação lá no início da nossa série, então você está mais que convidado a recapitular, relembrar, refrescar a memória sobre o que cada linha pensa, né? Os nossos irmãos pré-milenistas, eles vão dizer que esse período todo que nós estamos vendo aqui é o período de grande tribulação, onde a igreja aqui vai estar sendo levantada, isso na visão histórica, mas na visão dispensacionalista, a igreja não está mais aqui. Essas duas testemunhas são dois profetas de Deus, junto com os 144 mil, que são os judeus, literalmente. Nós não acatamos essa linha de interpretação, porque o apóstolo João está falando com 7 igrejas aqui, isso precisa fazer sentido para eles também, no tempo onde eles estão vivendo, né? Os irmãos dispensacionalistas, eles vão dizer que essas duas testemunhas, principalmente, tem várias interpretações sobre quem são, mas principalmente vão defender que são Enoque ou Elias, 2 homens no Antigo Testamento que não experimentaram a morte, mas que agora voltariam para experimentar essa morte, né? Porque as duas testemunhas morrem aqui no texto, né? Ou de uma forma muito majoritária, vão falar que é Moisés e Elias, que são as mesmas pessoas que foram vistas junto com Jesus na transfiguração do monte, né? Aquela passagem emblemática que nós encontramos em Mateus 17, né? Moisés então ali representando a lei, né? E Elias representando ali então os profetas, né? Quais são os problemas disso, né? Quais são os problemas? Moisés, ele falou em Deuteronômio que viria um profeta maior que ele. Ele estava falando então de Jesus Cristo, né? A gente viu semana passada que Moisés, ao contemplar uma frestinha da glória de Deus, ele ficou com o rosto como parecendo com o sol. E que hoje, nós, por termos o Espírito Santo, que é Deus em nossas vidas, nós podemos afirmar com toda certeza que nós temos mais relacionamento com Deus do que Moisés teve naquela época. Porque o que ele viveu lá eram ainda sombras daquilo que Jesus veio realizar. Então nós não vamos defender essas duas linhas porque nós não encontramos textos bíblicos correlacionados que falam sobre uma vinda de Elias, sobre uma vinda de Moisés, sobre uma vinda de Enoque. Nós não encontramos isso. Nós precisamos recorrer ao que o próprio texto bíblico nos fala. E olha só que interessante. Nós vamos defender aqui que essas duas testemunhas são um símbolo da igreja que leva o evangelho. Porque olha só o que diz o versículo de número 4. Olha só o que diz o versículo número 4. São essas as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão de pé diante do Senhor da terra. Gente, eu não dou ponto sem nó. A devocional de hoje foi pensado principalmente nesse texto, onde a gente vê ali o profeta Zacarias vendo ali a figura de candelabros de oliveiras ali no meio naquela visão. E nós podemos sim ter a compreensão de que esses símbolos se referem ao que a igreja é e aquilo que Jesus faz através da igreja. A gente vai ver em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que Jesus ele está andando entre os candelabros de ouro que são as igrejas. Então nós vamos defender que aqui o texto está explicando quem são esses dois profetas, essas duas testemunhas. São essas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Candelabro não é usado por uma pessoa única, né? Não são 2 candelabros, cada um representando uma pessoa. Aqui a gente vê a figura do candelabro representando e apontando sempre para a igreja, sobre o que a igreja faz, sobre o que a igreja leva. E por que 2, né? A gente vai ver que o número 2, ele é muito emblemático nos evangelhos. Quando Jesus ele manda lá em Marcos capítulo 6, versículo 7, Lucas 10, versículo 1, os missionários irem de 2 em 2, a gente vê isso. A gente vê que isso era uma ação dos próprios apóstolos. Lá em Atos capítulo 3 e no capítulo 8, a gente vê que eles também saíam de 2 em 2. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma referência à integridade do povo de Deus. A gente estudou isso em Efésios, antes da série Apocalipse, onde ele vai falar lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, que
Jesus é a nossa paz. E a paz é esta, que fez de dois povos um só. Não existe mais judeu ou gentil, mas existe, o que é povo de Deus é aquele que crê. De dois povos fez um só. E existiu gente que cria no Antigo Testamento, existe gente que crê no Novo Testamento. No Antigo Testamento, claro, de uma forma ainda muito ofuscada sobre aquilo que Jesus viria fazer, mas acreditava na vinda do Messias e no Messias e naquilo que o Messias poderia fazer por ele naquele tempo. Né? A gente vai ver em Hebreus 11 os heróis da fé que morreram sem ver a promessa de Deus sendo realizada. Né? Então, nós cremos nisso, nós cremos que judeus hoje se convertem e viram igreja, junto com gentios que se convertem e viram igreja. Esse é um mistério de Deus, de convergir em Cristo todas as coisas, e principalmente em fazer com que dois povos, onde havia antigamente inimizade, se quebrou a parede de inimizade, fazendo de dois povos um só. Faz sentido? Essa explicação das duas testemunhas está fazendo sentido? Ser a igreja? Porque é muito forte o pensamento de que são que as duas testemunhas é Elias e Moisés. A gente vai ver muita gente falando por aí. Se você der um Google, vão falar, não, é Elias e Moisés. Porque a gente vai ver lá depois, nos versículos que vão sair ali, no versículo 6 principalmente, alguns atributos que podem dar a entender e que se remetem realmente a Elias e a Moisés. Mas não, aqui o texto ele explica quem são. Lá no versículo 6 vai falar o que essas duas testemunhas fazem. É diferente. Nós somos o que somos. Muitas vezes as nossas obras demonstram quem nós somos. Mas assim, não é uma regra. Aquilo que nós fazemos, falar quem nós somos, não é uma regra. Mas demonstra também um pouco de quem nós somos. Mas o texto bíblico está falando quem são essas duas testemunhas. E nós vamos defender aqui que é a igreja que leva o evangelho. A igreja no candelabro, simbolizado pelo candelabro, e o evangelho que sustenta a igreja, o evangelho que é dada pelo próprio Deus. A gente viu isso na nossa devocional, de como é o Espírito Santo que inunda e que faz com que esses candelabros fiquem acesos. Né? Então, essas duas testemunhas no versículo 3, estão profetizando por 1260 dias vestidas de pano de saco. Esses panos de saco geralmente eram um ato de arrependimento no Antigo Testamento, mas quando profetas eles se vestiam dessa forma, era justamente para mostrar, para conclamar ao povo ao arrependimento e falar sobre o juízo iminente, que vai acontecer a qualquer momento, de uma forma que ninguém vai ser indesculpável. Então, quando profetas do Antigo Testamento se vestiam de pano de saco, eles estavam mostrando para aqueles pecadores, para os ímpios, que era necessário com que eles se arrependessem. E faz todo sentido essa figura aqui, porque nós estamos num contexto das trombetas onde existe chamado ao arrependimento, constantemente. O amor de Deus é demonstrado aos ímpios dessa forma, de chamar eles ao arrependimento, de oferecer o evangelho a todos aqueles que podem e devem crer no evangelho, né? Mas por causa da dureza do seu coração, não creem. Então esses profetas estão assim, humilhados, chamando o povo ao arrependimento, não apenas na sua palavra, mas nas suas ações, na forma como se apresentam. Esse é o nosso dever, como igreja gloriosa de Jesus. Nos apresentarmos, não apenas chamar os crentes ao arrependimento, os ímpios ao arrependimento, mas também demonstrar que o evangelho é vivo na nossa vida, de que na nossa vida o evangelho faz sentido, em primeiro lugar. Isso é muito importante, o como nós nos apresentamos. Então a igreja ela foi chamada então, para profetizar a palavra de Deus e chamar pecadores ao arrependimento. A gente vê isso no final do capítulo 10, ali, no versículo 11. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Né? Número 4 aqui aparecendo de novo. Né? Povos, nações, línguas e reis, falando sobre a terra, sobre a criação aqui, né? onde o evangelho deve ser pregado, né? Para todos, sem exceção. E aqui a gente vê então novamente os 1260 dias que essas duas testemunhas estão pregando, que ao mesmo tempo que os gentios estão pisando, né? E aqui no sentido de pisar, no versículo 2 lá, eu esqueci de falar esse detalhe, o sentido de pisar, isso é também de humilhar, de rebaixar, de trazer vergonha para o povo de Deus. O objetivo dos ímpios também é esse. E esse é o período da grande comissão.
Esse é o período da grande comissão. E essas duas testemunhas, elas têm autoridade, elas recebem a autoridade. O versículo 6 vai falar sobre isso, né? E essa autoridade, ela pode ser traduzida também como poder, e é a mesma autoridade que Jesus vai falar sobre, lá em Mateus 28, na grande comissão. Eles que têm autoridade agora sobre os céus e a terra, por isso vão ao mundo, ide, pregai o evangelho, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas essas coisas que eu ensinei a vocês, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? A gente vê isso em Mateus 28, né? Quando Jesus ele tem essa autoridade, ele fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e por causa disso ele transmite essa autoridade à igreja aí e pregar o evangelho. Então, mais um ponto aqui a favor dessa nossa interpretação, onde vai falar que é a igreja que recebe a autoridade. A igreja recebe a autoridade aqui, né? Então, a gente vê essas profecias da oliveira e do candelabro lá em Zacarias 4, texto que a gente que a gente meditou nessa manhã, e Apocalipse 1, 20, que vai falar que as igrejas são, então, esses candelabros. Os versículos de 5 a 6, a gente vê que as ações sobre dessas duas testemunhas, né? E o poder que saem delas, né? São essas duas oliveiras e tal. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim? Aí aqui ele reforça, né, o que ele falou ali, o paralelismo, né? Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, a gente vê aqui que essa questão da morte, ela tem um sentido literal, né? Que é o evangelho que não pode ser, que ao ser pregado, ele é recusado. Isso traz morte para aquelas pessoas, né? O fogo que sai de sua boca aqui, com certeza é um símbolo que fala sobre o poder do evangelho, que tem esse poder também de dividir nervos de juntas, né? A espada de dois gumes, a alma do espírito e tudo mais. Ela tem esse poder, então, de purificação. O fogo aqui tem um sentido de purificação, um sentido que ela revela o pecado. Ela faz com que a impureza, o fogo, quando bate em algum metal, muito forte, né, incessantemente, a impureza sai daquele metal. Então, o fogo aqui é um símbolo de falar que o evangelho é esse poder que revela a impureza, que revela o pecado, aqui propriamente dito, né? Deus disse a Jeremias, né, que suas palavras seriam como fogo em sua boca, né? A gente vê lá em Jeremias 5, Jeremias 23. Então, esse sentido aqui é que do fogo é que o evangelho que não pode ser detido. E o sentido da morte é o que os inimigos que rejeitam o evangelho, que permanecem sobre ele, então, a condenação. Permanecem sobre eles a ira de Deus. A gente vê isso em João capítulo 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, quando Jesus ele fala que Deus ele amou o mundo, que deu o seu único filho. Na sequência, Jesus ele vai falar que é necessário que creiam, que aqueles que não creem permanecem neles a condenação de Deus. Conclui o capítulo 3, no versículo 36, falando isso. No capítulo 5, 24, vai falar que aqueles que não creem também permanecem eles a ira de Deus, né? E aqui nós vemos a certeza de que Deus guarda a sua igreja. Essa autoridade, ela não é da igreja. A autoridade aqui é dada também pelo próprio Deus, porque eles estão de pé diante do Senhor da terra. Eles devem toda a satisfação ao Deus Todo-Poderoso. Eles devem toda a honra e toda a glória, né? Então as duas testemunhas, reforço, estão representando aqui a igreja que leva o evangelho. E é interessante aqui que nos versículos de número 6, com certeza, fazem alusão a Elias e a Moisés aqui. Isso aqui não tem o que falar, né? Fazem alusão aqui, por causa das suas obras. Mas Tiago, lá no capítulo 5, versículo 16 e 17, eu queria ler com os irmãos. Tiago, capítulo 5. Acho que tem aqui, versículo 16 e versículo 17. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos,
E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, né? 3 anos e meio ali, né? Um símbolo, aconteceu literalmente isso, mas um símbolo ali, um apontamento para as coisas, para a condenação de Deus que viria no futuro, né? Então o texto bíblico, o Novo Testamento, está falando que Elias é o nosso irmão. Elias está junto conosco nesse aspecto, né? Ele era como nós, suscetível aos mesmos sentimentos. Isso nos dá mais força ainda para falar que existia igreja no Antigo Testamento. Não do jeito como é no Novo Testamento, obviamente, mas que existia povo de Deus. Sempre houve povo de Deus no Antigo Testamento também, né? Então aqui a gente vê alusão a Elias, lá que acontece em 1 Reis 17, versículo 1. Tiago, ele faz essa comparação de nós com Elias, né? Ou seja, Elias e nós estamos na mesma altura, no mesmo patamar. Ou seja, Elias também está sendo representado nas duas testemunhas, por fazer parte da igreja de todos os tempos, né? E também faz alusão a Moisés e Arão, lá em Êxodo capítulo 7, onde transforma então a água em sangue, né? A gente vê isso lá na primeira praga. E Deus é quem controla tudo isso. As duas testemunhas, elas não têm poder sobre isso. E olha só que interessante. Elas têm autoridade para fazer todas essas coisas, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Vamos lembrar, lá em Apocalipse 8, o que move o agir de Deus são as orações dos santos. A gente vê que o altar do incenso está cheio e que um anjo colocava ainda mais incenso ainda, né? Um símbolo ali da oração dos santos. Nós vemos que através dessas orações, Deus ele toca as suas trombetas, que é um prenúncio do que um dia vai ser os flagelos. A gente vai ver isso lá em Apocalipse, versículo 16. A gente tem estudado e fazendo o comparativo entre a terça parte que acontece e a gente vai ver a totalidade no mesmo lugar que acontece, a gente vai ver lá a totalidade lá nos flagelos, que são as 7 taças da ira de Deus. E aqui a gente precisa relacionar que quantas vezes elas quiserem, né, falar e tudo mais, diz respeito ao nosso acesso, ao nosso tempo de oração, de como que nós devemos e que nós temos esse acesso ilimitado e de que nós podemos orar ilimitadamente. Deus ele continua agindo através da oração do seu povo. Deus continua agindo e vai continuar agindo. A palavra de Deus vai continuar sendo pregada enquanto a igreja prega, ela também ora e Deus age pelo poder da oração do seu povo. Deus escolheu fazer dessa forma, né? Então Deus ele continua então a ouvir as orações do seu povo. Deus é quem controla tudo, mas a igreja tem essa autoridade porque ela recebeu essa autoridade do próprio Jesus. Até mesmo a autoridade de orar, de se achegar diante de Deus. Versículo 7 a 8, a gente vê então a morte dessas duas testemunhas, né? E quando se concluir então o tempo do evangelho, naquele slide a gente viu, quando chegar na metade ali daquele tempo, né? A igreja então vai ser morta, por assim dizer, né? E o que será? A gente vai ver lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6 a 7, a gente vai ver que existe um poder que detém a ação do anticristo, né? Eu, Narciso, vou defender que esse poder que detém o anticristo é o tempo da pregação do evangelho. Isso vai ser retirado para que o anticristo, então, o filho da abominação, né? O homem da perdição, da iniquidade, como é falado em 2 Tessalonicenses, ele se revele, né? E se levante contra Deus e tudo aquilo que é Deus ou objeto de adoração, a ponto de querer se sentar no santuário de Deus e dizer que ele é o próprio Deus. É isso que a gente vai encontrar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Né? Eu vou defender, tem gente que fala que é o Espírito Santo, mas é estranho falar que o Espírito Santo vai ser retirado, né? É muito estranho isso. Eu creio que, ou até mesmo a igreja, né? Os irmãos dispensacionalistas vão falar que a igreja é arrebatada, e é por isso que o anticristo agora pode agir no mundo. Reprovamos essa ideia porque a gente vê que a igreja passa pela grande tribulação. A gente vê isso, a gente já viu em Apocalipse 7, a gente já viu Jesus falando várias vezes, a gente viu os apóstolos falando isso, então não tem nem discussão. Eu creio que seja o poder do evangelho, o evangelho vitorioso e vindo para vencer, né? Creio que esse é o poder que detém o anticristo por enquanto, né? Então quando se concluir o tempo do evangelho, o anticristo ele vem, a besta que emerge do abismo, ele vem e mata essas duas
testemunhas. Ela deixa inócua o poder das duas testemunhas, né? Então a gente vê que esse aqui é o fim dos tempos. Embora a gente já esteja vivendo o tempo do fim, como diz os apóstolos, mas esse tempo de grande tribulação, a gente sabe que é um tempo breve, é um tempo onde Jesus, o anticristo, vai estar agindo no mundo, ele vai estar governando no mundo. É uma vitória, uma pseudo-vitória, uma vitória falsa, né, sobre a igreja. E Jesus, quando a igreja estiver praticamente inoperante, como um ato do poder de Deus, de trazer aquele que está quase morto à vida, Jesus ele volta. A gente vai ver, por exemplo, essa figura lá na Batalha do Armagedon. Né? A Batalha do Armagedon, tenho certeza que os irmãos estão querendo saber o que é a Batalha do Armagedon em Apocalipse, tenho certeza. E a gente vai ver que é esse mesmo significado, de que o anticristo, o seu poderio, ele exerce domínio sobre a igreja ela praticamente está inoperante. Aqui no texto a gente vê que ela está morta, né? E chegou então o tempo do fim. Completou-se então a tarefa de proclamar o evangelho. A gente vai ver lá isso em Mateus 24, versículo 14, né? E esse é o tempo que nós chamamos então de grande tribulação. Vai existir fé na terra? Vai existir porque a igreja vai estar aqui, né? Mas vai existir conversão? Muito pouco. Muito pouco. Jesus mesmo fala sobre isso, né? Então a gente vê que essa besta, ela já está sendo pré-anunciada aqui, ela já tá aparecendo pelo menos uns 3 chifrinhos dela assim, né, no texto, né, a fim de que a gente já fique esperto que a besta já vai aparecer totalmente. Daqui a pouco no capítulo 13 ela aparece. Na quarta sessão de Apocalipse, a gente vai retomar lá desde o início, lá no capítulo 12, e no capítulo 13 ela aparece aqui, e ela faz guerra contra os santos. E essa guerra que ela trava, né, a besta aqui, ela trava essa guerra contra a igreja. E esse texto ela tem referência a Daniel capítulo 7, versículo 21, onde a gente vai ver ali uma besta também travando guerra contra os santos e vencendo. E a gente vai ver isso também lá no capítulo 12, que é o próximo capítulo que a gente vai trabalhar, que vai ser daqui 2 semanas, né? E no capítulo 13, a gente vê o poderio de Satanás agindo contra a igreja, correndo atrás da igreja, tentando destruir a igreja. A gente vê isso de uma forma muito clara em Daniel e em Apocalipse, que são textos paralelos, né? Textos onde há repetição de Daniel em Apocalipse, né? Então a besta ela vencerá e matará a igreja, né? E olha só que interessante, os corpos das 2 testemunhas aqui não são sepultados, né? Quando alguém sepulta a uma pessoa querida e tal, é uma questão de respeito, é uma questão de solenidade fazer isso, né? Não deixar o corpo ali sem dignidade, ou até mesmo e também, né, claro, para que se haja uma lembrança saudosa, tipo daquele ente querido. A gente tem a lápide lá com o nome, às vezes tem uma frase daquela, tipo assim, que lembra aquela pessoa, querido marido, querido filho, né, alguma coisa assim, sempre tem isso. Mas olha só, as 2 testemunhas aqui estão sendo expostas, e elas não são sepultadas de propósito, a fim de que elas sejam humilhadas, a fim de que elas não recebam o respeito, algum tipo de respeito ou reverência, né? No entanto, esse ato faz com que os ímpios não percebam isso na grande tribulação. A gente está no período da grande tribulação aqui. Eles não percebam que eles nem sequer conseguem esquecer da igreja, porque a igreja ela está ali inoperante, assim, sem vida, né? Existem crentes, né? Nesse caso, continuam existindo crentes, mas inoperantes, sem vida, mas ela continua existindo. Eles continuam lembrando da igreja. E é importante a gente parar para pensar na forma como isso nos é apresentado. Então, ela não tem um ato solene aqui, que é o de sepultamento, e ela está na grande cidade. E essa grande cidade, repare, os gentios, nos 42 meses, lá no capítulo, no versículo 2, fala sobre que eles pisarão a cidade santa. Aqui já tem uma outra linguagem, a grande cidade, né? Então aqui fala sobre uma estrutura mundial da descrença e da rebeldia contra Deus, né? A gente vai ver, por exemplo, lá no capítulo 17, sobre a grande Babilônia, né? Babilônia aqui foi uma cidade na antiguidade que representava esse povo que oprimia o povo de Deus e que também se opunha à santidade do Deus Todo-Poderoso, né? E aqui já está também sendo um pouco apresentado sobre
Babilônia, né, sobre a grande cidade, mas que aqui nesse texto recebe o nome espiritualmente de Sodoma e Egito, né? Sodoma é como Sodoma e Egito, eles representam aqui a imoralidade, né, lá em Sodoma, né, a gente vê lá em Gênesis 18, e também o Egito, né, que é o tempo de escravidão, o tempo de sem Deus, né, o tempo onde se adoravam vários deuses, por exemplo, também, né? E a gente vê que nessa grande cidade, Jesus, né, o seu Senhor, está se referindo ao Senhor das duas testemunhas, Jesus, ele foi morto nessa cidade também. Jesus é quem chama a igreja para receber também o poder de ser testemunha. A gente vai ver isso lá em Atos capítulo 1, onde Jesus ele fala assim, vocês receberão poder quando vocês forem ricos, milionários? Não, quando vocês forem minhas testemunhas. E a palavra testemunha significa martírio. Martíria no grego, né? Significa martíria. Então, nós somos chamados para sermos testemunhas, sermos mártires, darmos a nossa vida por causa do Evangelho, né? E nisso nós recebemos poder para sermos mártires do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aqui a igreja, ela dá o seu testemunho na cidade santa, né? O povo de Deus, ele habita na cidade santa, Jerusalém espiritual. No entanto, quando se findar o tempo do Evangelho, a grande cidade, o sistema que se opõe ao nosso Deus e que mata a sua igreja, ela vai estar cantando vitória, uma vitória falsa, momentânea, passageira, sobre a igreja e sobre Jesus, né? E olha só que interessante, versículos 9 e 10, vamos falar que são os cidadãos do mundo que contemplam a dissolução da igreja e se alegram, e são 3 dias e meio, ou seja, mostra a brevidade dessa segunda metade da semana, né, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E isso é por pouco tempo. E a besta e os seus seguidores, elas terão essa vitória sobre a igreja e o seu povo, né? E ao não sepultar, não querem gerar memória da igreja, como a gente já viu aqui. E os habitantes da terra, e é interessante esse termo, os habitantes da terra, os que habitam sobre a terra, no versículo 10, é sempre um termo para se referir a ímpios. Sempre. A gente vai encontrar isso na Bíblia inteira. A gente vai ver, por exemplo, lá no capítulo 13, versículo 8, que os que adoraram a besta foram os habitantes da terra, cujo nome não se encontrava no livro da vida. O texto enfatiza isso, né? Ou seja, tem aqueles que estão ali com o nome no livro da vida. Então, os mensageiros de Deus, eles atormentavam espiritualmente os incrédulos, né? A palavra de Deus fala isso, né? Que por esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Quando nós falamos sobre arrependimento, é necessário que a gente fale sobre pecado, não é verdade? E é bom ouvir, olha, meu irmão, você tá mentindo muito aí, tem que parar. Jesus não gosta disso. Meu irmão, você tá falando muito mal dos outros aí. Jesus não gosta que você fale mal dos outros. Meu irmão, você está em adultério. Isso é pecado, você precisa se arrepender. Quem não tem um coração transformado pelo poder do Espírito Santo, vê isso como uma oposição. Vê isso, cara, eu odeio esse cristão. Eu odeio o povo de Deus. Porque eles falam sobre o meu pecado. Isso me dá vergonha, isso me dá raiva, isso me dá ódio. Porque eu não queria estar vivendo isso, mas eu vivo, mas eu também não quero me arrepender. Então eu vou fazer pelo caminho mais fácil. Eu vou te perseguir. A igreja passa por isso. A igreja que não está atormentando por ser uma igreja pentelha, chata. A igreja ela atormenta porque ela chama pecadores ao arrependimento e para isso precisa colocar nome nos pecados. Precisa falar, olha, você precisa se arrepender do seu adultério, você precisa se arrepender da sua mentira, você precisa se arrepender da sua vida sem o Senhor. Você precisa de Jesus Cristo, você não é autossuficiente. E falar isso, ainda mais nessa geração que tanto gosta de falar o quanto eu sou bom, o quanto eu sou isso, o quanto eu sou aquilo, falar que ela depende de alguém é quase que uma afronta, é praticamente xingar a pessoa. E as 2 testemunhas, Igreja de Deus, elas atormentam nesse aspecto. Falam do pecado, mas não para trazer juízo para elas simplesmente, mas para que elas venham a conhecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque as trombetas estão tocando, e são sinais, e são conclamações para que as pessoas se arrependam. E o testemunho das duas testemunhas estão coerentes com essas trombetas.
Ao mesmo tempo que Deus está agindo através da oração dos santos, através da oração do seu povo, a igreja também, ao mesmo tempo, está fazendo a sua parte de estar indo e pregar o evangelho. E pregar o evangelho é afronta. O evangelho que foi devorado, a palavra de Deus que foi devorada pelo apóstolo João lá, era doce ao paladar, mas amargo no seu estômago. Isso está tudo dentro de um contexto. Isso está tudo dentro da mesma linha de leitura do texto bíblico. O evangelho, nós precisamos ser aqueles que atormentam, não sermos chatos, né? Não é isso. Mas sermos aqueles que levam a palavra, que não tem medo de falar sobre remissão, que não tem medo de falar sobre arrependimento de pecados, sobre confissão de pecado. Nós precisamos ser esses. E muitos, os ímpios, quando eles são afrontados pela palavra de Deus, eles fazem oposição, não apenas à palavra de Deus, mas àqueles que proclamam a palavra de Deus, né? E nós devemos ser essas pessoas que custe o que custar. Somos investidos de autoridade. Aquilo que nós falamos são como fogo que sai da nossa boca e que gera purificação. Nós precisamos ser essas pessoas. E é interessante que o diabo ele tenta imitar as duas testemunhas dessa mesma forma, e a gente vai ver isso lá no falso profeta, lá no capítulo 13, no capítulo 16 também. Deus ele levanta as duas testemunhas que são profetas. A besta, o anticristo, vai levantar ali, junto com o poder de Satanás, o falso profeta. As duas testemunhas realizam sinais. A segunda besta, que é o falso profeta, também vai milagres. A gente vai ver lá em Apocalipse 13 e capítulo 19. O capítulo 13 ainda, a besta do mar, a besta da terra, que é o falso profeta, ela recebe a autoridade da primeira besta, como também uma paródia de que nós, Igreja de Deus, recebemos a autoridade do próprio Deus. Olha só que interessante também. Nós atormentamos os habitantes da terra com a pregação do evangelho e tudo mais, mas o falso profeta engana os habitantes da terra. Nós somos as duas oliveiras, nós somos os candelabros de Deus. E lá o falso profeta ele é apresentado como alguém que apresenta com 2 chifres, dois elementos, símbolos de opressão ali, né? Nós também recebemos o fôlego de vida da parte de Deus, mas a besta, o falso profeta, a segunda besta, ela vai dar fôlego à imagem que vai para adorar a primeira besta. A gente consegue ver isso, um paralelo muito discrepante e muito, muito próximo ao mesmo tempo de como Satanás, ele, ao querer imitar a igreja, ele levanta o falso profeta que enganam com uma falsa religião o mundo, né? E nisso a gente vê a ressurreição das duas testemunhas. Jesus ele morreu, portanto, as suas testemunhas também morreram. Jesus ressuscitou, as suas testemunhas também ressuscitam. Jesus ele ascendeu aos céus, e a gente vê também que as suas duas testemunhas também ascendem aos céus, né? Aqui a gente vai defender que está falando sobre a ressurreição da igreja no último dia, e a gente está falando sobre também o seu arrebatamento. A gente vai defender isso, a gente encontra isso nas epístolas, a gente encontra isso nos evangelhos, né? Os habitantes da terra, então, eles compreendem que o seu castigo é iminente, ali nos versículos de 11 a 14, né? Os habitantes da terra entendem que o seu castigo vai vir, porque eles viram as duas testemunhas ressuscitadas. Eles estavam cantando vitórias, ali o texto fala que eles estavam mandando presentes um para o outro, festejando por 3 dias e meio. Mas agora eles falaram assim, eita, pesteou a cabrita. As duas testemunhas ressuscitaram e agora vai vir o castigo iminente do Deus Todo-Poderoso, né? E sua ascensão significa plena e completa vitória sobre o maligno. Plena, de que é ter total satisfação nisso, e completa, de totalidade. Tem um sentido aqui de totalidade, né? E após isso, então, ele vem um terremoto, a gente vê isso no versículo 13, né? Que vem um terremoto, e ali, esse terremoto, ele começa a revelar a ira de Deus sobre a terra e os habitantes da terra, né? E o texto vai falar que uma 10ª parte da grande cidade, ela é atingida e 7.000 pessoas são mortas ali nesse terremoto, né? É o início do castigo de Deus e da ira do Cordeiro, que é o que a gente vai ver lá no 6º selo também, né? Então o texto bíblico fazendo
aquele indo e voltando, ciclicamente, contando a história várias vezes, a gente que fique fixada na mente do leitor, aquilo ali, né? 7.000, claro, é um número simbólico, a 10ª parte também é um número simbólico, que indica o plano de Deus e que não mata uma totalidade, né? Mas que mostra ali que existe ainda aqueles que vão estar sofrendo a ira de Deus, que é a condenação eterna ali, já nesse primeiro momento, né? Mas a pergunta é, quem sobrou se arrependeu? Porque o versículo 13, ele vai falar, as outras pessoas, as que sobreviveram, ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu, né? Eu vou defender a ideia de que a gente não encontra nesse período, né, de grande tribulação, dos ímpios que perseguem a igreja e que têm alegria nisso, a gente não vê isso ao longo de Apocalipse, arrependimento. A gente vai ver, por exemplo, a gente viu nas trombetas, que vieram as 4 trombetas e que os moradores da terra ainda não se arrependeram, continuaram na sua idolatria, continuaram fazendo suas más práticas, nos seus adultérios. A gente vai ver isso também nas taças, onde as taças são derramadas e as pessoas ainda continuam blasfemando contra Deus, com raiva de Deus, né? E logo depois disso, ao versículo 14, fala que depois disso tudo, passou-se então o segundo ai. Todos os decretos de Deus foi passado. Aqui nós vemos o encerramento da 6ª trombeta, né? A 6ª trombeta, assim como a primeira, a quarta até da primeira até a 5ª trombeta está soando desde a primeira vinda de Jesus, né? Aqui a gente vê o terminar do soar da 6ª trombeta com o arrebatamento da igreja. A gente vê isso aqui, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. E então agora se passou o segundo ai, e eis que sem demora vem então o terceiro ai, que é a 7ª trombeta, que vamos estudar na próxima semana, que é então a ira de Deus contra aqueles que não se arrependeram, que receberam todas as oportunidades para que se arrependessem e não se arrependeram. Mas nós precisamos lembrar que nosso papel como igreja é estarmos aqui orando. Deus está agindo através das nossas orações. Mas enquanto isso, nós devemos ser aquelas testemunhas, 2 testemunhas. Nós somos essas 2 testemunhas que proclamam o evangelho e que precisa falar sobre o arrependimento. Não é um evangelho água com açúcar. Ah, Jesus te ama do jeito que você está, pode continuar pecando, não tem problema. Não, irmão, se arrependa. Tome a cruz de Cristo, siga Jesus. Quem quiser seguir Jesus precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Simples assim, simples assim. É fácil? Simples não é sinônimo de fácil, né? Mas precisamos ser inundados a cada vez mais pelo poder do Espírito Santo. Lembram? As 2 testemunhas são aqueles 2 candelabros, as 2 oliveiras. São sustentadas pelo poder do Espírito Santo. Não é pela sua força, não é pelo seu poder, mas pelo Espírito de Deus. E nós precisamos lembrar disso a todo tempo. E que nós, como igreja, que já conhecemos, não vamos passar pelas trombetas. Nós precisamos levar o evangelho. Amém? Meus irmãos, eu sei que o tempo está um pouquinho, um pouquinho avançado, mas se os irmãos ainda quiserem fazer perguntas, fazerem comentários, né? Esse é o tempo, o microfone vai estar sendo passado, então fiquem à vontade. Se tivermos alguma coisa no YouTube, também me avisem. Tamires. Então, a pergunta da Tamires, para quem não ouviu, é como que a gente faz a relação de datação na Bíblia, né? Por exemplo, a gente vai pegar um texto do Antigo Testamento e vai aplicar num texto e que está sendo aplicado no Novo Testamento, que às vezes o tempo ali é diferente. A gente faz a correlação, a gente não apenas vê a questão do tempo propriamente dito, mas a gente faz a correlação de textos. Então, por exemplo, a gente vai ver Daniel capítulo 7, onde tem um chifre ali perseguindo os santos do Altíssimo, né? E a gente vai ver lá em Apocalipse 13 que tem a besta que está perseguindo os santos. Né? Então a gente faz a interpretação bíblica acontece nessa correlação, ou seja, existe o evento principal que está acontecendo, então a gente leva características, leva elementos que está sendo falado num texto e aplica para o outro.
Por exemplo, por que eu sei que 3 dias e meio, eu ia falar 3,5 dias, 3 dias e meio representam a metade da outra semana que representa, que está num símbolo de 42 meses. Porque a gente vê textos como, por exemplo, Jesus falando que os dias seriam abreviados e que por ser um número simbólico, não são literais, representam um tempo do agir de Deus e um tempo do agir do anticristo, por exemplo. Né? Que a gente já está se aproximando do anticristo, a gente já consegue ter essa noção. Que Jesus ele fala, a gente precisa basear toda a doutrina bíblica, principalmente no que está sendo falado por Jesus e pelos apóstolos, porque eles estão explicando. As epístolas é explicação do Antigo Testamento. As epístolas também é a explicação daquilo que Jesus está falando. E Jesus também está explicando muitas coisas. Né? Então a gente correlaciona, a gente toma como base o que Jesus fala, o que os apóstolos falaram, e a gente então agora faz essas pontes. Né? Então por isso que a gente pode chegar naturalmente e saber que o que foi falado por Daniel lá no capítulo 7 está fazendo referência ao que ele estava o que João também está vendo lá no capítulo 13 de Apocalipse. E a gente sabe que, e aí, por exemplo, tem a besta em Apocalipse 13, mas no capítulo 11 está falando aqui sobre a mesma besta que está aparecendo. E aparece o tempo de dias. Então a gente lembra, Jesus falou que esses últimos dias seriam abreviados por causa dos eleitos. Né? Porque senão nenhuma carne sairia. Então a gente entende que esse tempo ele é mais curto mesmo, mas ele precisa ainda trazer o sentido de completude. Por isso que o 3 é 3,5, porque é metade de um tempo perfeito de Deus, mas que é breve. É uma metade, digamos assim, simbólica também, né? Que diz respeito a um tempo onde o evangelho está sendo pregado e um tempo onde o evangelho não está sendo pregado. E são todos esses números, esses tempos, são formas de dizer da plenitude da operação do tempo de Deus na história. O número 7, a gente já viu várias vezes, é o tempo da completude e plenitude de Deus, né? O número perfeito de Deus. A gente vê o número 10 também trazendo essa questão de espaço e de questão física de uma forma muito objetiva e certa que vai acontecer. Como, por exemplo, a igreja de Esmirna, ela passaria por 10 dias de tribulação. São 10 dias literais? Aquilo precisa valer para a igreja hoje também. Não, a gente entende que a igreja ela passa por um curto tempo de tribulação também. Então, é fazendo essas relações de tempo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que a gente consegue formular uma teologia e até mesmo uma linha de interpretação de como a gente consegue observar o texto bíblico. Porque o autor Daniel, por exemplo, está falando das mesmas coisas que o apóstolo João, porque eles estão vendo as mesmas coisas. Eles estão falando sobre as mesmas coisas. O que João está vendo, na verdade, é a realização do que foi falado no Antigo Testamento. Então aquilo ali é algo mais aprimorado também. Né? Deu para entender? Mais alguma pergunta? Presbítero Gilson? Melhor, né? Obrigado, Paulo. O Narciso, aqui no final, aqui, né? Está falando então que nós estamos entendendo que as duas testemunhas são a igreja, né? E que por algum momento a pessoa achou-se que quando a besta atingiu a igreja, ela ficou sei lá, adormecida, a palavra fala que matou, né? Mas depois ela ressurgiu, né? E houve uma grande voz e suba para cá. Então a igreja subiu, né? Você entende que a igreja, eu posso entender, aí não sei se eu estou certo ou errado, né? Que a igreja então subiu, se eu estou falando duas testemunhas, subiu. E nesse momento houve um terremoto grande e uma boa parte da terra, né, foi consumida. E aí o texto fala que as pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus. Né? Deram glória a Deus. E aqui que seria a minha pergunta, né? Naquele tempo que a igreja subiu, não teria mais pregação do evangelho, via de regra. E essas pessoas, elas, por algum motivo, elas deram glória a Deus. Mas não fala que elas se arrependeram, só fala que deram glória a Deus. Então, assim, não subiriam. Não sei se eu entendi direito, né? Essas pessoas, se elas seriam salvas ainda ou não, ou se a ideia não é essa.
É bem isso mesmo, né? Eu vou defender a ideia de que não existiu arrependimento ali. Existiu alguma espécie de remorso. É diferente, é diferente. Que nem Judas, por exemplo. Judas, ele não se arrependeu, ele teve remorso por aquilo que ele fez contra Jesus, né? Então, assim, não tem como existir arrependimento se não tem pregação. E a igreja ela foi arrebatada. E aqui, pelo contexto, é o tempo do fim. A igreja subiu porque Jesus está voltando, e a gente vai ver que a sétima trombeta é isso. A ira de Deus aparece aqui novamente, né? Então, os ímpios, eles reconhecem o poderio de Jesus Cristo no último dia. A palavra de Deus é muito clara. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor. Nós, igreja, vamos confessar com alegria isso. Os ímpios, acho que eles vão confessar com muito medo. Eu acho que muito esse versículo é central para a gente entender isso, porque o fato de que todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo não significa que a pessoa que está no tempo ainda. Isso vai acontecer, todo joelho vai se dobrar, quer dizer, todos hão de reconhecer por bem ou por mal, a tempo ou depois do tempo. Então, esse reconhecimento não significa arrependimento. Exatamente. E mesmo que signifique arrependimento, não significa que a pessoa pode ser salva, porque já passou o tempo. Já passou o tempo. A Bíblia ela fala muito sobre isso, né? Existe o tempo, né? Jesus ele falou no sermão escatológico sobre o tempo dos gentios. A gente está vivendo esse tempo. A gente está vivendo o tempo onde a pregação ela é diversa e ela alcança em qualquer canto, né? É o cavaleiro branco lá do primeiro selo que a gente viu lá, que é o cavaleiro branco que está indo, que vence, está vindo vitorioso, sempre vencendo, né? Então a gente vê que os ímpios, eles vão confessar Jesus, não tem quem não vá confessar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todo mundo vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos o privilégio de confessar isso hoje com alegria. Nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje fazendo isso. Mas haverá um tempo onde não vai mais ter pregação do Evangelho. Ou a pregação do Evangelho vai ser muito pequena. Muito pequena. A igreja vai estar aqui, ainda vai existir alguma possibilidade de salvação. Mas vai ser quase zero. Ainda nesse sentido, é importante a gente observar o seguinte. O que é uma besta? Né? Se a gente for para o dicionário, se a gente for analisar qual o significado, qual a palavra que é utilizada no grego, qual a palavra que é utilizada na Vulgata, todos eles se referem a algum ser irracional. Agora, do ponto de vista espiritual, essa besta é irracional porque ela é contra todos os valores espirituais. Exato. Do ponto de vista do mundo, nós é que somos irracionais. Porque nós não seguimos o Deus ciência. Para o mundo aí fora, a religião é algo passado, é ultrapassado, não deve ser mais seguido, porque nós estamos numa outra era, a era da ciência. E essa ciência é a referência para todas as coisas. Então, todas as transformações que a gente viu acontecer no mundo nos últimos 500 e 600 anos foi por conta justamente da ascensão, da glorificação da ciência sobre qualquer outro tipo de valor. Então, quais as críticas que a igreja recebe hoje em dia? Não, vocês não têm valor, o que vocês falam não é pertinente porque não é vinculado, não é dependente das regras da ciência. Então, essa irracionalidade nossa, no sentido de que nosso compromisso maior não é a ciência, é criticada por eles. Sim. Mas, no final das contas, o que vai valer? As coisas espirituais se discernem espiritualmente e, como a gente aprende no livro dos Provérbios, a verdadeira sabedoria não está na ciência em si. Sim. E, no final das contas, essas coisas vão se definir, porque o verdadeiro conhecimento, o conhecimento realmente valioso, que é o conhecimento espiritual e a salvação em Jesus, que é algo que a ciência não consegue, ela não tem capacidade para propor, porque ela não é dessa natureza, é isso que vai valer. E no final das contas, aquilo que estava morto, que é uma instituição que não se baseia na ciência, que é a igreja, ela há de recobrar a sua importância, porque todos vão reconhecer que, poxa, de fato era aquilo.
E a gente o tempo todo ficou atacando, dizendo que não era aquilo. Tanto que quando os ímpios vêm à igreja, elas temem primeiro porque elas viram as duas testemunhas ressuscitadas. Né? Depois elas seguiram a voz, falando assim, suba para cá. Que nem João, que nem na primeira visão lá do trono de Deus em Apocalipse 4. Né? João ouviu uma voz, sobe para cá. Né? E lá ele viu coisas maravilhosas, viu o céu e tudo mais. Então a gente vê que, nisso que você falou tem muito sentido, porque hoje existe um termo até mesmo dentro da filosofia falando sobre o cientificismo religioso, onde se tornou esse novo Deus. De fato, a ciência é uma maravilha, Deus fez isso. Mas transformar isso como um fim nele mesmo é ruim. Isso como qualquer outro falso ídolo, né? A gente vai ver que as trombetas estão tocando, está chamando para arrependimento, mas os habitantes da terra ainda continuam nos seus adultérios, nas suas prostituições, nas suas idolatrias, adorando ídolos de madeira, de pedra, que tem ouvido, que não ouve. O texto bíblico, dentro desse contexto, vai falar muito sobre isso. Né? E quando se vê textos como esse, onde a igreja ela é arrebatada e há um tipo de arrependimento que não é arrependimento, a gente vê que o temor é não passar pelas consequências do pecado. E a gente precisa tomar esse cuidado, porque nós continuamos ainda pecando, né? E às vezes a gente escorrega e a gente não quer passar pelas consequências do pecado. A gente quer se arrepender, mas ao mesmo tempo a gente não quer. A gente não pode ser assim. Nós, como igreja de Jesus, nós devemos ser coerentes. Nós devemos ser aqueles que, digamos, como o texto fala, né, atormentam pelo nosso próprio estilo de vida, porque o nosso próprio estilo de vida precisa revelar Jesus Cristo. E pelo aquilo que a gente está falando, precisa chamar os outros ao arrependimento. E nisso acaba sendo uma afronta muito forte, ainda mais nos tempos de hoje. E eu creio que o tempo de Jesus voltar está chegando. Eu sei que muitos irmãos da antiguidade falaram isso, mas eu creio que Jesus está voltando. É tempo ainda para o arrependimento. É tempo para que se converta. É tempo para que o seu joelho se dobre hoje e confesse, a sua língua confesse hoje que Jesus Cristo é o Senhor. Para que você faça isso com alegria, não com dor. Amém? Pedi para o presbítero Paulo nos conduzir numa oração para encerrar esse tempo de estudo, a fim de que nós nos despeçamos em paz. Obrigado, ó Deus, por mais uma lição, ó Deus. Obrigado porque podemos ouvir a Tua palavra. Pai, tudo o que estamos ouvindo já começou lá no princípio, Pai, na Sua criação. Pai, todos os profetas que foram levantados para falar da Tua palavra, para pregar a Tua palavra. Pai, o Senhor veio ao mundo depois, ó Deus, nos evangelhos nos mostra o Senhor falando às multidões, ó Deus, sobre a verdade do Senhor, sobre arrependimento. E agora nós podemos trazer, Pai, o livro de Apocalipse falando sobre a vinda do Senhor, como nós devemos estar preparados e tudo o que poderá acontecer. Senhor, que nós tenhamos realmente essa certeza de poder ler a Tua palavra, de poder entendê-la e de poder ouvir o que o Senhor tem. E que estejamos prontos e sentir a alegria no nosso coração de poder fazer parte desta família e poder um dia ir morar com o Senhor, ó Deus. Obrigado por este momento, obrigado por esta alegria, nos dá um domingo abençoado e que à noite possamos estar aqui para novamente nos reunir e adorar o Teu santo nome. Leva-nos de retorno aos nossos lares, cuida de nós, oramos agradecidos no nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, se Deus assim nos abençoe, nos encontramos às 6 horas aqui para o nosso encontro